né? Esse homem de fato e de verdade estava doente. Ele estava cheio, conforme o texto disse, ele estava cheio de lepra. Você já parou para meditar o que a lepra pode causar? O que acontece muitas vezes é que a doença, às vezes, ela não é tão, vamos dizer assim, não é tão negativa, vamos dizer assim, usar essa palavra. Mas é o que acontece junto com ela, é o que faz com que a pessoa adoece mais. Vou dar um exemplo. Alguém já se imaginou usando fralda? Alguém já se imaginou usando fralda? Ninguém. Eu estou com um caso na família que alguém está internado no hospital e ela está usando fralda, ela está com dificuldade de fazer a necessidade fisiológica. Não é porque está com problema no intestino, é por causa da mente, da cabeça. Como que eu vou fazer na fralda, gente? Está entendendo? Então, tem muitas doenças que ela já é terrível por si só, mas o que ela gera na pessoa fica pior ainda, o emocional da pessoa. Então, o caso da lepra, a lepra não era só um bocado de feridas no corpo, não era só um fedor terrível sobre o corpo, não era só isso, que isso já é ruim demais. Amém ou não amém? Mas essa pessoa que tinha lepra, ela era tirada de casa. Você tem que sair de casa. E lá não tinha um leprosário. Sabe onde que os leprosos ficavam? No vale dos leprosos, ou nas cavernas. Então, os leprosos, as pessoas que tinham lepra, já estava ruim porque tinha lepra. Mas se ela tinha uma família, se esse homem tinha uma esposa, ele tinha que deixar a esposa, porque senão ia contaminar todo mundo dentro de casa. Esse homem agora tinha que deixar a sua esposa, ele tinha que deixar a sua casa. Se ele trabalhava em algum emprego, ele tinha que deixar o emprego. Se ele congregava em alguma igreja, ele tinha que deixar de congregar. Olha o transtorno que a lepra causava. Então muitas doenças, elas pioram, não por conta da doença em si, mas pela causa ao redor dela, pela causa social, pela situação emocional, pela situação familiar, por uma série de coisas, ocasiona um transtorno maior sobre o doente. Então, quando eu vejo esse homem se lançando no chão em sinal de adoração, de humilhação, e dizendo ao Senhor: Senhor, se tu quiseres, tu bem pode me curar. Você acha que esse homem não queria ser curado? Com certeza. O modo que ele fala chama a atenção de Jesus, porque ele não diz: Jesus, por favor, me cura. Jesus, ei, eu quero ser curado. Não. Ele fala assim: Senhor, se tu quiseres. Ele entende que Deus, se quiser, pode curar. E se não quiser, Deus pode não curar. Ele entende que ele está submisso a Deus. Ele entende que Deus é Deus, independente do que Deus faça por ele. E a nossa mentalidade, a mentalidade da igreja desse tempo, é que Deus tem que fazer. Isso é um problema muito sério. Tem muita gente desviada hoje, porque ficou doente ou teve alguém doente em casa e orou, jejuou, buscou o Senhor, acreditando que Deus o curaria, e Deus não o curou, a pessoa morreu e a pessoa então se decepcionou. Isso é um problema. Eu preciso, como servo, entender: se Deus quiser me curar, Ele pode me curar. Se Deus não quiser me curar, eu vou continuar adorando. Por isso que ele se prostra antes de receber o milagre.
ele se prostra em adoração diante do Senhor e diz: Senhor, se tu quiseres, tu bem pode me curar. Então, como eu estava dizendo, a doença, ela se agrava pelo que ela causa na vida social da pessoa, na vida familiar da pessoa, na vida profissional da pessoa. Irmão, você sabe, eu passei por um caso em que o meu irmão, ele faleceu, morreu de câncer, morava aqui do ladinho aqui, e ele sempre foi uma pessoa que trabalhava. Ele era muito trabalhador. Ele era cozinheiro em Búzios, trabalhou em vários outros restaurantes em Búzios. Ele era muito ajudador das pessoas, muito ajudador. Ele não media esforço para ajudar as pessoas. Se chegasse alguém e falasse: Elias, eu estou precisando de um dinheiro para minha passagem, preciso ir para o Rio, prontamente ele ajudava a pessoa, não queria nem saber. Sempre fazia isso. E quando ele ficou doente, ele não podia trabalhar. O dinheiro dele, o salário dele, ficou naquela luta travada de INSS, de liberar, de não liberar. Você sabe como é que é isso, né? Você está encostado. A empresa não te paga mais, agora recebe pelo INSS. Mas tem que esperar, porque vai ter que ter uma audiência lá com o médico, com o perito, para ele saber se de fato você está doente, para ver se libera o pagamento. Então o dinheiro não sai assim no mês seguinte. E ele começou a receber ajuda. Irmão, o meu irmão ficou mais doente, não pelo câncer, mas ele ficou mais doente pelas coisas que estavam acontecendo, irmão. As pessoas tendo que trazer ajuda, cesta básica para ele, coisa que ele sempre ajudou os outros. Teve dia de ele não ter nada no armário, irmão, ele com um filho pequeno. E ele falou para mim: o que mais me deixa doente não é essa doença miserável, é essa situação que eu estou passando. E agora, irmão, a questão emocional, ela é um agravante muito grande quando você não tem como alcançar, quando sai do seu controle. E é isso que tem acontecido nos dias de hoje, doentes emocionalmente. Tem muita coisa acontecendo nos bastidores de cada um que eu não sei, que o vizinho não sabe, que a família não sabe. Tem um problema dentro de casa e esse problema está gerando um transtorno emocional. A vontade dela é não acordar amanhã, ou a vontade dela é tomar um remédio e dormir. Tem muita gente assim. Então, esse homem leproso, ele tinha de fato uma enfermidade da qual ele precisava ser curado. A cura dessa lepra não traria só o prazer de ver a sua pele limpa, mas traria também a alegria de poder abraçar o seu filho, quem sabe ele tivesse, ou de abraçar a sua esposa, quem sabe ele tivesse, ou dizer para o patrão: ô patrão, olha, já posso voltar a trabalhar. Irmãos, olha o que pode causar um problema. Aqui eu estou colocando a lepra que gerou vários problemas na vida desse homem. Mas eu quero falar para você que está vivendo um problema que eu não sei qual é. E esse problema está gerando em torno da tua vida algumas paralisações. Você está ficando neutralizado, neutralizada em algumas áreas da tua vida. Já não tem sonho mais, já não tem expectativa mais, está perdendo a esperança, está perdendo o ânimo, está perdendo a vontade até de se cuidar, irmão. É tempo de curar. Então, irmão, essa história do leproso é para você e eu entendermos que você não tem lepra, graças a Deus não tem ninguém com lepra aqui. Mas quem sabe você está vivendo um dilema na sua casa. Quem sabe no meio da sua família você está enfrentando um problemão lá. E esse problema está ocasionando outros probleminhas. E esses probleminhas é que vai piorando o quadro. Nessa noite, Jesus está dizendo que Ele pode te curar. Ele pode curar o seu emocional. Ele pode curar o seu psicológico. Ele pode te
Glória a Jesus. É muito importante, irmão, que nós saibamos lidar com os problemas. Eu estava, como eu disse no meu testemunho, o meu desejo era parar. Eu não queria me desviar. Eu queria parar de ser pastor. Eu não queria mais pastorear, porque eu não estava em condição emocional. E é isso que às vezes acontece na tua vida. Você que é casado, casada, você tem o marido, você tem os filhos, você tem a esposa, tem os filhos, você tem a família ao redor, tanto a família sua quanto a família do seu cônjuge. Então há todo um contexto na sua vida particular. E às vezes, para você não demonstrar fraqueza, você se faz de forte. Às vezes, para as pessoas não pensar que é meninice, que como é que tem outro nome que fala, né? Como se fosse milindre, né? Ah, a pessoa está muito melindrosa. Às vezes a pessoa tem que se fazer de forte. A pessoa se parece uma fortaleza. Mas quando essa pessoa está só, ela desaba em lágrimas. Ninguém vê, ninguém sabe. Tem pessoas que até conseguem sorrir. Não é porque ela é falsa, é porque ela não quer que outros também sejam contagiados com aquilo que está causando nela. Vocês estão entendendo, irmãos? Aleluia. Deus está falando com alguém aqui essa noite, irmão. A doença em si, o problema em si, ele gera problemas íntimos, pessoal. Neutraliza a pessoa já não tem mais vontade de sorrir. As pessoas sorriem, mas para mostrar que está tudo bem. Como aquela sunamita. Aquela sunamita, quando perguntaram a ela: como vai a tua casa? Como vai o teu marido, o teu filho? E ela disse: vai tudo bem. Mas só Deus sabia o que estava dentro do coração dela. Porque quando ela chega diante do homem de Deus, ela desabafa. Eu não falei para você, para não me enganar? Ela estava bem, com o marido dela idoso. Ela queria ter filho? Queria, tudo bem, mas era um desejo pessoal. Agora o profeta profetizou e cumpriu a profecia. No entanto, o filho morre. E agora o filho está morto, ela não enterra o menino. Ela vai em busca do homem de Deus que fez a profecia, que prometeu, que profetizou. Aleluia. E agora o homem de Deus manda o empregado vir, o Geazi, faz tudo que ele manda, que não acontece nada. Ele vem e aí sim o milagre acontece. E aquela mulher então, ela é curada. Ela é curada. Elias, quando ele soube da ameaça de Jezabel, Elias ficou doente, irmão. É isso que aconteceu com Elias. A ameaça de Jezabel neutralizou o ministério de Elias. E ele então foge para bem longe. Quantas pessoas já não falaram assim: amanhã eu vou pegar um ônibus e vou sumir? Quantos já não pensaram isso, irmão? Vou tomar um remédio para me dormir. Elias fez isso. Pegou a linha do deserto e sumiu. Se escondeu. Porque ele achou que estava sozinho. Quantos de nós já não teve a sensação de estar sozinho? Porém, Deus disse: Elias, você não está sozinho não, Elias. Tem 7.000 homens que ainda não se desdobraram. Oh, glória! Sabe o que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo: você não está sozinho. Você não está sozinha. Tem alguém orando por você. Aleluia. Aleluia. Mas essa é a sensação que dá. Aquele problema, qual era o problema de Elias? Era lepra? Não, era uma ameaça. Era o problema dele. Qual era o problema da sunamita? Era o filho que ela tanto queria que veio, que agora morreu. Isso gerou um impacto na vida dela. Aleluia. Jó, a Bíblia vai dizer que Deus permitiu o mal vir sobre Jó. E agora os amigos de Jó chegam na casa de Jó. E a Bíblia vai dizer que aqueles homens ficaram 7 dias. Imagina um negócio desse.
7 dias olhou para a cara de Jó. João, você deve ter colocado sal na ceia. Você deve ter jogado pedra na cruz, Jó. A culpa é sua. Irmão, eu falei outro dia aqui que eu não gosto de visitar doente com ninguém, porque às vezes o cara que eu estou levando, o crente que eu estou levando, fica falando bobagem. É verdade. Esses caras não tinham nada que falar nada, irmão. Tinha que orar pelo Jó. Tinha que orar pelo Jó. Quando você vê alguém doente, não tem que estar falando bobagem, não. Só ora, irmão. Tem alguém doente na sua família? Tem. Ora, só ora. Não fica perguntando por quê, pra quê. Não, só ora, Senhor, tem misericórdia. Aqueles amigos de Jó ficaram achando que a culpa era de Jó. Jó estava com um problemão. Eu acredito que o emocional de Jó estava 0. O psicológico de Jó estava 0. Porque a gente fala de Jó que Jó não murmurou. Mano, é assim não, irmão. Só ele sabe o que ele passou. E agora, onde que está a cura de Jó, pastor? A cura emocional de Jó. Quando Deus disse, ora por esses rapazes aí. Ora por eles. Só vou abençoar eles quando você orar. Sabe o que Deus está dizendo? Você está sendo curado, Jó. E agora você tem autoridade para orar por eles. Olha, às vezes é isso que acontece. Quantas vezes não aconteceu com você? De você estar com os 4 pneus furados e alguém ligar: fulano, você pode orar por mim? Fulano, você pode me dar uma palavra? E Deus te usa para você abençoar alguém, irmão? É assim que Deus faz. Deus está te dizendo: eu estou te curando desse problema, eu estou te libertando desse problema, eu estou tirando esse problema da tua vida. Esse problema não vai te matar, esse problema não vai te paralisar, porque eu estou contigo. Aleluia. Só que a maioria de nós, a gente vai descendo ladeira, irmão. A tsunami, a samaritana, a mulher samaritana, né? É muito linda essa passagem. O texto vai dizer assim: era necessário passar por Samaria. Essa palavra aqui é interessante, é intrigante e interessante ao mesmo tempo. Jesus podia passar por outro caminho, passar por Botafogo, pela Restinga, no Campo Novo. Não, era necessário passar por Samaria. Aí às vezes a gente não lê a palavra direto, não entende, não para ver alguns pormenores. Quando você vai entender, essa palavra era necessária, por quê? Porque ali estava chegando uma mulher doente. Uma mulher doente. Não fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente, totalmente doente, com uma vida derrotada. Então o texto diz: era necessário passar por Samaria, porque Jesus sabia que uma pessoa muito doente, emocionalmente, espiritualmente, precisava ser curada. Aquela mulher saiu dali daquele poço curada. Ela saiu dali anunciando que o Messias chegou, que o Jesus que tanto eles esperavam estava ali no poço de Jacó. Aquela mulher foi cabisbaixa buscar água, derrotada buscar água, pelo histórico de vida ruim que ela levava. Qual era o problema dela, pastor? Era lepra? Não. Era questão sentimental. Não dava certo com ninguém. Os caras que ela se relacionava, quando ela ia ver, era casado. Então a questão dela não era só espiritual, mas era também sentimental. E Jesus curou aquela mulher, tanto que ela saiu anunciando, e agora o povo de Samaria veio para onde estava Jesus. Aleluia. Então o que eu aprendo aqui? Quando ele me curou em novembro de 2004, eu saí de lá curado para curar, irmão. Você é curado para curar. Você não é curado só para amontoar testemunho, não. Você tem que exercitar o poder da cura. Você e eu temos o poder de curar em nome de Jesus. Não no meu nome, não no seu nome. Mas você pode dizer: olha, fulano, você está assim? Olha, eu passei por isso e eu fui curado. Você pode ser curado. Você pode ser liberto. Basta você acreditar. Então esse homem leproso, a vida dele parou a vida do homem. Não podia nada. Nem na quitanda ele podia entrar. E outra coisa, se o leproso tivesse que passar aqui, daqui para lá, na estrada, viesse alguém de lá, ele tinha que
se afastar do caminho para outra pessoa passar. Ainda tinha alguns que usavam um barulho, alguma coisa na mão, para avisar que tinha leproso vindo aí. Olha o constrangimento que esse homem vivia. Então, o constrangimento que a doença ou que o problema gera é que mata mais a pessoa. Quer ver uma coisa? A pessoa que é tímido. Quem é tímido aí? Levanta a mão. Tímido. Tem gente que... Mas é tímido. Tem gente que é tímida. Aí quando ele chega num lugar, se alguém estiver cochichando sobre o governo lá, aí o tímido, ela fica tão intimidada com aquilo que pensa que aquela pessoa está falando dela. Ela se constrange, ela se envergonha, fica neutralizada. É assim que acontece com o problema, irmão. O problema que você vive, que você está vivendo, ele pode gerar todo esse embaraço na sua vida. Mas se nós fizermos como esse leproso, adorarmos o Senhor independente do problema. Ele estava com lepra, ele não adorou depois que foi curado, ele adorou antes de ser curado. Se nós encontrarmos o Senhor pela manhã em adoração, oh glória, acordei hoje pela manhã, eu já começo a adorar o Senhor. Ele resolveu, pastor? Não, ainda não, mas eu adoro a si mesmo. Ele curou, pastor? Não, ainda não, mas aí mesmo assim eu adoro. Ele resolveu o problema, pastor? Não, ainda não, mas ainda assim eu o adoro, porque ele é digno de ser adorado. É esse que deve ser o pensamento da igreja de hoje. Eu falei outro dia, não sei se foi aqui ou em algum lugar que eu tenho pregado, graças a Deus pela misericórdia, tenho pregado em muitos lugares, e eu disse que tem crentes que acham que Jesus trabalha no almoxarifado. Quem sabe o que é o almoxarifado? Quem trabalhou em obra sabe o que é o almoxarifado, né? O almoxarifado é o seguinte: é um setor, é um departamento que a empresa tem, que lá tem tudo. Eu quero um pano de chão, vai no almoxarifado. Eu quero papel higiênico, vai no almoxarifado. Eu quero um martelo de pé na vidro, vai no almoxarifado. Lá tem tudo. Tem até martelo de pé na vidro. Então tem gente que acha que Jesus trabalha no almoxarifado. Não, ele não trabalha no almoxarifado, mas ele tem todo o poder, é verdade. E por ele ter todo o poder, ele opera quando ele quiser. Aleluia. Então eu tenho que aprender a adorar o Senhor, independente da minha necessidade, independente do que eu quero. A missionária Claudete disse: batei e abri se eu usar, pedi e dá se eu usar. Aleluia. E é assim mesmo. Eu preciso pedir, eu preciso bater, e a hora que ele quiser, ele vai abrir e vai entrar com a providência na minha e na tua vida. Vamos ficar de pé. Aleluia. Eu não vou te chamar aqui à frente para não te constranger. Aleluia. Oh Jesus. Mas essa noite, querido, Deus quer curar o seu emocional. Deus quer curar o seu psicológico. Deus quer curar o seu espiritual. Quem sabe você era uma pessoa que orava, que saía nas visitas, que não parava, fazia a obra de Deus, e hoje você está parada. Já não vai mais. Pastor, eu não quero muito misturar com as irmãs de oração, porque aconteceu. Irmão, seja lá o que for que tenha acontecido de ruim, Deus te chamou. Fala com essa pessoa do teu lado, fala, Deus te chamou. E quando Deus te chamou, Ele disse que não ia ser fácil mesmo, não. Já pensou se fosse mel na chupeta? Você é mole. Não, é problema, é problemático. Irmão, quando Pedro negou Jesus quantas vezes? 3 vezes. Você pensa que Pedro foi para casa feliz da vida? Pedro foi para casa doente, irmão. Pedro foi para casa doente, muito doente. Doente emocionalmente, doente espiritualmente. Imagina o que passava na mente de Pedro. Eu imagino que Satanás não buzinava na mente de Pedro. Pedro, agora deu ruim, Pedro. Agora já era, Pedro. Para você, já era, babau. Quem sabe Pedro pensava: meu
diz. Mas quando Jesus ressuscita, querido, olha como é que Deus é tão bom. Quando Jesus ressuscita, irmã Marilda, ele fala para aquela mulher, para Madalena, fala aos meus irmãos e a Pedro. Ó, por que ele ressalta a Pedro se Pedro fazia parte do contexto, irmão? É outra coisa que a gente tem que observar na Bíblia. Porque ele queria curar Pedro. Ele queria curar Pedro, irmão. E como que ele curou Pedro? Ele pôs a mão sobre Pedro. Ele chamou os discípulos e pôs: não, Pedro, vem cá, Pedro. Tu me ama? Amo, Senhor. Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Pedro, você me ama? Aí Pedro desabou em choro. Senhor, tu sabe que eu te amo. Oh, glória. Ali Jesus estava curando o emocional de Pedro, irmão. Ali Jesus estava curando o espiritual de Pedro. Pedro não tinha lepra, não tinha doença nenhuma. Mas Jesus sabia que Pedro estava doente emocionalmente, espiritualmente. E às vezes é assim que acontece na nossa vida. Satanás vem buzinar no teu ouvido, dizendo que você não tem direito, dizendo que você não pode ser feliz, que você até hoje não foi feliz, você não vai ser feliz. Irmãos, é mentira de Satanás. Hoje Jesus te cura. Hoje Ele derrama a cura sobre a tua vida. Eu profetizo a cura sobre a tua vida. Eu profetizo cura emocional. Eu profetizo cura espiritual. Eu profetizo sobre a tua vida essa cura interior que você tanto precisa. Porque Ele te conhece. Ministério Louvor, prepara aquele louvor, sonda. Ele sonda o meu e o teu coração. Pode seguir com o Caio, tá? Ele conhece você, querido. Então nesse momento eu queria que você continuasse com a sua cabeça curvada, se alimentando dessa palavra e ouvindo esse louvor. Aleluia. Ele sonda o teu coração, querido. Ele conhece a tua mente. E através da tua adoração Ele pode te curar. Como curou esse leproso. Ele, leproso, se lançou ao chão e adorou. Aleluia. Então esse problema que você está vivendo não impede de você adorar o Senhor. Oh glória, labrandarácia, anácia derrebre a sai, amante calai como anácia. Deus está falando com pessoas aqui no mais íntimo, que eu não sei, eu não posso nem imaginar o quanto você precisava dessa palavra. Mas Deus está me dizendo aqui, meu filho, você não sabe o quanto essa pessoa, oh glória, precisava dessa palavra. Está sendo como remédio para a vida dessa pessoa. Adorei, adorei. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Oh, meu Deus. Quebranta o meu coração. Aleluia. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que se ache só a ti. Aleluia. Adorei Ele, adorei Ele. Usa-me, Senhor. Não deixe esse problema te neutralizar. Não deixe essa situação te neutralizar. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aleluia. Aleluia. Sonda-me, Senhor,
aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, solta-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, solta-me, solta-me, quebranta-me, transforma-me, aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, solta-me, quebranta-me, transforma-me, e usa-me, Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor.